Olá, é um prazer estar aqui no 29º Encontro Nacional da ANPAP, apresentando esse trabalho que fala das conexões, dos diálogos e convergências entre arte e ambientalismo. Na verdade, esse trabalho tem um pano de fundo que é a própria conexão com a natureza e que a gente pode perceber desde as mais antigas representações, como a gente pode ver aí nesses desenhos, nas cavernas, né, há 35 mil anos, a gente pode perceber essa conexão. E ainda que tenha uma dimensão, um imaginário ritualístico em tudo isso, existia também um maravilhamento com a natureza. Posteriormente, quando o homem se estabelece e começa a ter sua civilização, né, mais consolidada, a gente vai ter uma mudança que já leva a um confronto e uma separação entre natureza e cultura, entre natureza e sociedade. A gente vai ter aí já o início de uma representação muito mais verossemelhante em certos aspectos, mas que começa a se voltar principalmente para o ser humano. E quando a natureza entra em cena, ela é para atestar essa supremacia humana, como a gente pode ver aí nessa leoa ferida, né, que foi feita em 650 antes de Cristo. A gente já consegue perceber essa mudança nessa maneira de encarar a natureza e na forma de representar. Posteriormente, a gente vai ter, mesmo quando a pintura de paisagem começa a ter uma expressão na arte, né, que começa a acontecer já a partir do Renascimento, mas a gente vai ter principalmente no século XIX a sua principal ascensão, né, ainda assim a natureza ela está sendo representada, ela está sendo mostrada em sua aparência. É lógico que existia um sentimento romântico, uma vontade de mostrar um algo mais, né? Mas isso realmente só vai acontecer uma maneira diferente de se conectar com a natureza, de pensar a natureza, nos anos 60, quando a arte contemporânea estabelece novas semânticas, né, e novos materiais, e responde a uma mudança do mundo logo após a guerra, né, e a gente também vai ter aí novos materiais e uma vontade de se contrapor ao que estava estabelecido, inclusive todo o mercantilismo da arte, né. A gente tem aí, por exemplo, artistas, né, como o famoso Robert Smithson e a obra dele, Spiral Jet, de 71, mas antes disso, nós vamos ter uma explosão de atenção de trabalhos artísticos voltados além da arte, à natureza, à arte na terra, né, o earth art, muitas vezes essas palavras são usadas como sinônimo, e só no ano de 1969, a gente vai ter 3 grandes exposições voltadas para isso. Uma chamou Earthworks, a outra Earth Art e a outra ainda Ecological Art. Nessa virada de década, né, de 60 para 70, a gente vai ter também grandes manifestações e uma efervescência do pensamento ecológico. A gente vai ter o nascimento de marcos legais, né, como o Protocolo de Estocolmo, e grandes manifestações, como foi essa primeira manifestação que a gente está vendo aqui, o Dia da Terra, que reuniu milhões de pessoas e que hoje permanece ainda, né, como um marco, esse Dia da Terra é comemorado até hoje. Na arte, com esse movimento, a gente vai ter também
trabalhos como de Raquel Carson, A Primavera Silenciosa, que são influenciados por esse novo conhecimento, essa maneira de tornar público um conhecimento ecológico, né, um conhecimento da dependência entre os seres e desses com o planeta. Eu selecionei um trabalho desses artistas, né, a Helen e o Newton Harrison, porque eles se preocuparam, e já na década de 70, eles são considerados artistas ecológicos, são pioneiros. E eles citaram explicitamente, numa entrevista para uma rede de TV americana, que eles foram influenciados pelo trabalho da Raquel Carson e pelo livro, né? E esse movimento dela acabou, lógico, influenciando não só artistas, mas também foi responsável inclusive, né, pela suspensão de pesticidas, uso de pesticidas nos Estados Unidos, né? Mas esse trabalho deles, o movimento deles, a vida inteira, o estúdio deles, é voltado para a questão ecológica ambiental, inclusive com trabalhos de longa duração. Eles eram conscientemente, né, voltados para a questão do ambientalismo. Inclusive, alguns cientistas, né, reforçavam essa ligação da arte e com a pesquisa científica e com o movimento ecológico, né? Um deles, que se chama Jeff Brown, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que os artistas podem ser viscerais, podem ficar emotivos, eles têm permissão para se conectar com as pessoas de maneira que a ciência simplesmente não pode. Ele falou isso justamente num trabalho conjunto com os Harrisons, como eles eram chamados na época, né? Hoje ela já morreu, inclusive, mas foi um trabalho de uma vida, juntos, voltados à questão ambiental, ecológica. A gente também, na própria história da arte, vai ter uma mudança, às vezes criticada, desse aspecto mais voltado à linguagem, que nasceu lá nos anos 60, a arte conceitual, né, o minimalismo, e eu trouxe aqui como exemplo, essa foto é da Lucy Lippard, que os primeiros trabalhos dela, até num livro que chama Changing, ela fala sobre isso, os primeiros trabalhos dela, como crítica e historiadora de arte, se voltava para essa questão, né, da linguagem, do movimento. Mas os últimos livros dela são cada vez mais voltados para a questão de ativismo ambiental, de sociedade, de equidade social, né, e de como hoje isso está muito ligado à arte e como isso é importante, né, como a arte pode contribuir com isso. E essa imagem mostra muito essa esperança e esse encantamento, né, que eu me referi lá no primeiro slide, né, aqueles artistas que representaram animais nas cavernas, né? E hoje a gente se pergunta, né, e acredita, eu acho que ela e tantos outros artistas e críticos de arte, né, se colocaram no caminho desse encantamento com a natureza e de reforçar essa conexão com a natureza. Então, de certa forma, essas conexões e esses diálogos entre a arte e a natureza estão mais presentes do que nunca, eles refletem, né, nossas novas preocupações ambientais e emergências, né, com mudança climática, com tudo que está acontecendo no planeta. Então, de certa forma, a história da arte, ela acompanha e ela também se coloca ativa nessa necessidade, né, de mudar e de trazer à tona isso. Todos nós. Né? E a história da arte também está refletindo isso e precisa cada vez mais refletir isso. Obrigada. Meu telefone está aí para quem quiser. E até mais.